Ó, já coloquei para gravar. Vai de leve aí, de maneira aí. Quem vê pensa que a gente tá falando, né? Mas beleza. Qual que seria a ideia? A ideia, o que eu tô pensando? Eu tô pensando assim, ó. Eu até mandei uma mensagem no grupo dizendo que aqueles que não assistirem às aulas vai fazer um trabalhinho. Só que esse assunto é tão peculiar para nós que a gente não pode sair sem saber disso, que eu tô pensando em passar um trabalhinho para todo mundo. Mas até por conta de que, né, eu ter sustentação e dizer lá nos indicadores, trabalhos simplesmente chegar lá no indicador e mencionar só quem não assistiu fez o trabalho. Não, todo mundo precisa fazer, né? E embora a gente esteja na C11, então, teoricamente está no C11, né? E esses indicadores, por serem inerentes ao C11, eu vou dar um jeito de, no texto, né? Eu vou colocar um testículo lá, para que a gente amarre essa questão de identificação de perigo e avaliação de risco, né, nos moldes de treinamentos, de eventos pertinentes a treinamento. Aí eu faço as avaliações lá. Porque assim, pessoal, eu vou trazer aqui alguns contextos daquilo que nós tínhamos na nossa estrutura, daquilo que a gente está falando já há alguns dias. Vou procurar trazer alguns contextos daquilo que eu mandei para vocês. Não sei se vocês já chegaram a ver algumas coisas da ISO 31000 e daquela MDR 12100. Né? Não vai dar tempo de a gente explorar essas duas normas aí, vamos dizer assim, hoje. Né? Hoje eu vou focar mais de uma forma introdutória, né, generalizada, vamos dizer assim, nessa questão de identificação de perigo, avaliação de risco. E aí, o que eu entendo? Eu entendo assim, lógico, além da gente explorar, né, alguns contextos um pouco amplo, até para que vocês vá se familiarizando, mas que porcaria que é isso, perigos e riscos e tal, né? Isso, inclusive, vai ser o alicerce de um PGR bem elaborado. Né? Então, é aquilo que eu disse para vocês, de tudo que nós vamos estar vendo, e eu passei para vocês no WhatsApp, vou até pegar aqui, ó. Eu passei para vocês, passei tanta coisa hoje, vocês devem ter me xingado já. Ó, então, eu passei para vocês aqui uma figura onde nós temos lá, né, números de inventários de risco, né? Tem lá, por exemplo, assim, ó, o que o cara fez? Como que ele montou tudo isso? Ele pegou lá assim, ó. Aqui, lógico, né, esse desenho aqui que ele montou, ele está pensando em quem presta serviço, no prestador de serviço. Né? Mas vamos dizer assim, né? Então, mesmo eu tendo a atuação como técnico, eu posso olhar para isso também e entender dessa forma. Né? Ele disse lá, ó, por exemplo, se eu tenho um cliente, e se nesse cliente eu tenho no mínimo 5 ambientes, né? Sabendo que para cada ambiente eu tenho que analisar 11 aspectos, então, em um cliente pequeno aí, vamos dizer assim, vai, um cliente que tenha 5 ambientes, é um cliente pequeno, uma empresa pequena, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que nós nos dividimos para que a nossa equipe de observação de tarefa, né, que a gente tinha na Dreyfus, com certeza eles devem ter metido o pé em tudo isso aí, mas eu tinha um apreço muito grande com isso, todos os procedimentos que foram implementados pelo Leal lá atrás, né? Quando a gente soube que tudo isso foi abandonado, assim, a gente ficou muito sentido, mas, né, é isso aí, vamos tocar o barco. O que esse autor disse? Esse autor disse que é o seguinte, para um pequeno cliente que tem aí no mínimo 5 ambientes, não sei se vocês viram aí, mas eu mandei esse desenho, essa imagem no grupo agora, né? Eu vou ter 55 itens para avaliar. 55. Olha quantas coisas eu vou ter para avaliar na estrutura do PGR que vai começar, né, a partir de março do ano que vem. E aí, o que vai acontecer? Eu quero mostrar para vocês, mais ou menos para que vocês tenham uma ideia, né, de quais serão ou quais deverão ser essas subdivisões, né, de áreas, para que vocês façam essas identificações de perigo, né, e essas avaliações de risco. É lógico, pessoal, né, aquilo que a gente sempre vem falando, e pelo menos a gente tem procurado preparar vocês um pouquinho para atuar no mercado. Eu vou ter que ser o pai disso aqui, eu vou ter que me familiarizar, porque o que vai acontecer? Se eu atuar numa empresa, né, por mais que talvez eu não atue dessa forma, que a minha gestão não me permita, mas por mais que eu tenha no meu radar, né, a ideia de que eu monte equipes, capacite pessoas, né, enfim, para que eu vá estruturando, né, com mais pessoas abordadas e envolventes no meu sistema, né, primeiro de tudo eu tenho que ser o pai disso aqui, e por ser o pai eu tenho que entender na íntegra, não tem jeito. E como que eu vou entender? Praticando, exercitando, lendo, é aquilo que eu estou cansado de falar para vocês. Essa questão aqui de
identificação de perigos e avaliação de risco, o que mais vai trazer de impacto para nós é a definição das gravidades, né, dessas questões aí de como se apresenta esse risco. Né? Então, nós vamos trazer algumas coisas aqui, que algumas RISOs trouxe, mas hoje eu vou focar mais naquela questão do que nós tínhamos no nosso elemento 4. Né? De novo, então, assim, o que nós tínhamos? Todas as estruturações de cada elemento, nos quais eles atuavam de forma integrada. Eu dei, nessas duas últimas aulas, né, eu dei exemplo para vocês lá da inspeção, como que ele correlaciona com a questão de CAPEX, como que ele correlaciona com a equipe de engenharia, no controle de engenharia, e aí, a partir daí, né, se relaciona com vários outros elementos. Né? Na sequência, nessa observação de tarefa, nós vamos ver que como esses dados que eram obtidos nas análises das observações de tarefa, né, como que isso, inclusive, se associava com outros elementos, principalmente com a questão dos elementos 8, que diz respeito a documentos, procedimento, instrução de trabalho, estruturação de programas, né? Tudo que diz respeito aí, tudo aquilo que, por exemplo, o Soneca tem lá na Soft, que diz respeito à qualidade, que são partes documentais, para tudo isso, não só pertinente à qualidade, mas para a empresa como um todo. Né? Nós tínhamos todos os controles de documento sendo feitos pelo setor da garantia da qualidade. Porque é o seguinte, né? Só para vocês entenderem, uma coisa é atuar na garantia da qualidade, ok? Outra coisa são as pessoas que atuam no controle de qualidade. Tá? Dependendo da situação, né? Vamos pegar um gancho assim, ó. Vou pegar o gancho lá do Soneca. Né? O que eu entendo, Soneca, aí você me corrige se eu estiver errado. Tá? Eu vou te falar como é aqui na fábrica, como era na Dreyfus como um todo, inclusive na usina onde atuei, enfim, nessas grandes empresas, nós tínhamos essas duas áreas. Tá? Aí você me fala se é diferente aí na software. Então vamos pegar o teu exemplo. Né? Na Dreyfus, nós tínhamos lá o pessoal que acompanhava todos os processos operacionais, tá? E eles eram responsáveis pelos parâmetros de processo. Então, todas as questões que dizem respeito lá à qualidade do suco, qualidade da água, qualidade de parâmetros nos quais são acompanhados, né? A especificação de BRICS, de características de suco que um determinado cliente quer, enfim, toda a parte do início do processo até a expedição do produto, tudo que diz respeito ao produto em si era o pessoal de controle de qualidade, laboratórios de microbiologia, laboratórios de essência, laboratório de NFC, laboratório preliminar, né? Lá na fábrica, por exemplo, aqui da Dreyfus, e nas outras fábricas de suco, nós tínhamos 4 laboratórios, né? Mas quem acompanhava os processos produtivos era o pessoal de controle de qualidade. Já o pessoal de garantia de qualidade, olha só, olha o termo, garantia, né? Eles já eram responsáveis, lógico, por todos os controles documentais, e que eles mais atuavam era no quê? Na satisfação de atendimento ao cliente. Né? Então, eles tinham lá, por exemplo, demandas de clientes específicos, além de especificar quais documentos são necessários para atender todos os tipos de demanda, além do pessoal de Custom Service, né, que era lá pós-venda, então, eram atuações diferentes. Ô, Soneca, pelo que eu vejo, a Renata faz tudo lá, não faz? Tem tudo isso aí que você falou. Tem controle de qualidade, controle de garantia de qualidade, tem tudo isso aí, mas lá é que é menor, né? Que você fala da Isso. Dreyfus, da coisa lá, a Cassote ali era 100 funcionários. Então Ah, não, beleza. a Renata é encarregada de tudo, mas tem tudo isso aí que você falou, mas é a Renata. Na verdade, a Tá, Renata é a perfeito. turma dela, que tem o laboratório dela ali, né? É ela e mais Sim, 3, mais sim, 4 pessoas trabalham ali. Mas a responsável em si é ela. sim. Sim. Por que eu entrei nesse assunto, pessoal? Porque, basicamente, né, as equipes de observações de tarefa, que seja você. Ah, Everton, ainda não tenho equipe. Então, até para me elaborar o meu PGR, sou eu quem vai fazer. Tudo bem, tranquilo. Só que, dentre várias coisas que nós vamos estar vendo, que eu quero mostrar para vocês, é justamente que nas questões de identificação de perigo e avaliação de risco, no momento que você vai verificar o trabalhador, como que ele interage com o processo, como ele sobe uma escada, como é que ele opera uma máquina, como que ele se debruça num local, enfim. O que é a identificação de perigo e avaliação de risco? Ixi, tá dando um retorno aí. Alguém tá com o microfone aberto, eu falo, tá dando retorno. É você, Soneca?
Eu tava no fone aqui, saiu fora. Aí. É que minha voz é tão bonita, rapaz, que eu tô ouvindo 2 vezes. Então, olha que interessante, né? Quando eu falo de identificar perigo e avaliar risco, eu estou falando assim, ó, que efetivamente eu vou ter que sair para campo, eu vou ter que ter uma planilha na minha mão, uma prancheta ou um caderno, que seja, lógico, seria uma prancheta, porque eu vou imprimir alguns formulários. E aí o que vai acontecer? Na prática, pessoal, ó, identificar perigo e avaliar risco, na prática é o quê? É ver os caras trabalhando. É ver os caras trabalhando. Só que quando eu estou vendo os caras trabalhando, o que eu tenho que ter já de forma antecipada? Primeiro, eu tenho que ter comigo, né, os procedimentos e as instruções de trabalho. Ué, mas eu tenho que ter? Sim. Por quê? Pode ser que ele esteja fazendo uma atividade diferente do que está no procedimento. Tá? Então, toda vez que eu tiver que fazer uma revisão de procedimento, o que vai acontecer? Eu tenho uma área que eu vou envolver. Né? Eu vou mostrar para você de novo aqui a estrutura daquilo que nós tínhamos no nosso sistema de gestão. Né? Quando, por exemplo, uma equipe de observação analisasse lá aqui uma determinada área, ou melhor, um operador, né? Naquela atividade, ele não está cumprindo o procedimento, surgia aí um gap, né? Uma oportunidade de melhoria, lógico, uma não conformidade. Só que essa não conformidade, ela pode se dar de diversas formas. Pensa comigo assim, ó, de repente, pode ser que esteja um pouquinho confuso, mas é simples, tá? Então, nesse momento eu quero que vocês entendam assim, ó, vocês com uma prancheta na mão, um formulário impresso e tal, aí vocês vão sair, né, igual eu brinco aí, camisa para dentro, limpinho, cabelo penteado, né? Cabelo penteado vai estar com capacete, né, então não tem como saber, né, mas pensa comigo assim, ó, vocês vão sair com a prancheta na mão, né, e aí, de forma antecipada, vocês já vão se planejar. Escuta, hoje eu vou fazer a observação do operador de moenda. Então, peraí, operador de moenda, na hora que a gente olha o setor da moenda, tem várias atividades lá. É isso que eu quero que, de forma antecipada, a gente pense, né? Até para a gente ir estruturando nossos trabalhos. Por exemplo, assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha que eu tenho. O que nós fizemos lá atrás? Nós pegamos todos os setores, né? E em cada setor, nós tudo dividimos por operação. Lembra que no módulo de inspeção, no elemento 3, que a gente falou de inspeção programada, nós pegamos toda a empresa, toda a unidade, e tudo dividimos em áreas, nós fizemos a mesma coisa. Só que dessa forma, para atendimento dessa questão do elemento 4, que diz respeito à identificação de perigo e avaliação de risco, nós pegamos esses setores e dividimos por operação, por atividade. Né? E a cada dia, a cada semana lá, tudo mais tal, as equipes faziam as observações por operação. Então, vamos imaginar que eu esteja na usina. Eu vou hoje fazer análise da atividade do operador de moenda. É lógico, eu preciso saber se é o operador do painel, se é o operador da mesa, se é o operador de pátio, né? Se é o operador de descarga. Né? Então, assim, o que vai acontecer? Eu tenho que ter uma planilha micro. O que é a planilha micro? Essa que eu estou dizendo. É uma planilha por processo, ou melhor, por operação. Então, eu vou fazer aqui a observação de tarefa, identificação de perigo e avaliação de risco, para o operador de moenda de descarregamento. Então, vou analisar o que hoje? Só a atividade de descarregamento. Né? Essas são as planilhas micros que nós vamos passar a ter em cada área, em cada setor, em cada atividade. Só que eu também preciso ter, até para tomada de decisão, né, eu preciso ter também uma planilha macro. O que é uma planilha macro? São aquelas principais análises, né, para a empresa como um todo, abordando lá os principais riscos do processo, os principais riscos lá, por exemplo, lá em uma área como a caldeira, a hora que a gente analisa a caldeira de forma macro, né, quais são os principais perigos e riscos associados à questão da caldeira? Então, eu tenho lá movimentação de caminhão, né? Por quê? Mas movimentação de caminhão se eu faço uma análise da caldeira na usina, o bagaço que alimenta a caldeira da usina já é proveniente do processo de moagem da cana. Então, eu não tenho caminhões que levam o bagaço para a usina. E é diferente. Os caminhões vão lá para retirar o bagaço. Não é isso? O bagaço que é do sistema aqui, feito das usinas da região. Por exemplo, então, fábrica de suco, ela não gera bagaço de cana, pelo amor de Deus, né? Se eu mou laranja, não vai ter bagaço de cana. Então, para queimar bagaço de cana, tem que comprar. Aí eu tenho uma imensidão de caminhões, é muita coisa mesmo. Então, assim, você
Vocês devem ter topado já com alguns... Oi, rapaz, vai chover, hein? Vocês devem ter topado com algum caminhão de cana, né, de bagaço de cana transportando bagaço pela pista aí, né? Aquelas carretonas enormes, aqueles baúzãos grandões e tal. É um a cada 30, 40 minutos que descarrega, né? Então imagina quantos caminhões ao longo do dia não são descarregados ali na safra. Né? Então, assim, então isso é um perigo, movimentação de materiais, tudo mais, tal, sim, movimentação de caminhões, sim, é um perigo, né? Mas como que esses riscos eles se traduzem na operação do dia a dia? Eu tenho pessoas que trabalham, eu tenho estruturas, eu tenho próprias estruturas. É interessante que, por exemplo, assim, ó, numa abordagem inicial, nós vamos exercitar assim, ó, identificação de perigos e avaliação de risco para pessoas. Ou seja, tudo aquilo que possa ocasionar lesões corporais, né? Ou até perturbações funcionais, né? Vocês conseguem entender? Por exemplo, ó, eu vou identificar perigo e avaliar risco, não só para aquilo que possa ser ter como consequência uma lesão corporal, mas também aquilo que possa me provocar, né, ou ocasionar lá no funcionário, perturbação funcional. Quando eu falo de lesão pessoal ou perturbação funcional, eu tenho uma coisa na cabeça, que é a definição legal do quê? Vocês lembram disso? Que está lá na Lei Previdenciária 8.213, artigo 19. Do que eu estou falando na definição? Até que fala assim, ó, é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, serviço da empresa, podendo ocasionar lesão corporal ou perturbação funcional. O que é isso? Ô, gente, ajuda eu aí. Navio não C5. Acidente de trajeto? Não, refaz a resposta, tá certo, mas refaz a resposta. Acidente. Acidente, isso, perfeito. O trajeto, ele é equiparado ao acidente de trabalho, perfeito, mas é acidente. Essa definição legal que eu falei, a gente não pode esquecer. Pode ser que surja numa entrevista, hein, gente? Pelo amor de Deus, cuidado com isso, né? Mas tudo aquilo que, por exemplo, ó, vamos pegar assim, exposição a um químico, no qual lá a pessoa inale um químico. Vocês concordam que não vai ser algo que provoque uma lesão corporal, mas sim uma perturbação funcional do organismo aqui do pulmão? Ruído, a gente cansa de falar do ruído, calor e tudo mais, né? A audição. Não é uma situação de lesão pessoal, é uma situação onde um órgão do corpo, né? Ele vai ter o seu funcionamento normal lá prejudicado. Por isso que a definição legal de acidente fala isso, né? Acidente é, né, aquilo que cause como perturbação, lesão corporal ou perturbação funcional. Então, nesse momento agora, de repente, o que vai acontecer? Nós vamos exercitar o raciocínio para que a gente possa identificar perigos e avaliar risco naquilo que possa trazer lesões pessoais ou perturbações funcionais. Tá? Só que com o passar do tempo, eu quero que vocês vá desenvolvendo essa habilidade, que nessa questão de avaliar perigos e riscos, lembra daquilo que a gente vem falando desde o início, né? E uma das falas que o Leal mais bateu naquela palestra, que ele falou com a gente, aquele bate-papo que a gente teve com o Leal, né? Uma das coisas que ele mais falou foi que o nosso olhar tem que ser para um controle e prevenção de perda como um todo. Então, não é só acidente pessoal. Né? Então, que seja danos ao meio ambiente, que seja a colisão com uma estrutura, ou que seja com uma parada de processo, ou que seja quebra de uma máquina. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar na questão do caminhão que leva bagaço para a caldeira. Então, se eu for fazer uma análise de perigos e riscos da caldeira, com essa questão de movimentação de maquinários, caminhões e tudo mais, sabendo que tem pedestres que andam pelo local, não só o atropelamento, mas batida contra a estrutura também. De repente é que vocês não conseguem visualizar. Né? Pena que assim, né, eu não consigo explorar tanto nesse momento agora. Até posso mostrar foto que eu tenho aqui, mas, por exemplo, pessoal, só para vocês entenderem, vocês pegam aquelas transportadoras, as TCs, pega lá as correias transportadoras, né? Todas elas são sustentadas por estruturas metálicas, claro, né? Que não fica voando, né? Não tem asa, né? Mas se um caminhão colide com uma estrutura daquela e ele derruba uma TC daquela, ele para a fábrica inteira. Ele detona o processo, porque é o seguinte, né? O que alimenta a caldeira são aquelas TCs, onde a TC, a transportadora de correia, leva esse bagaço do pátio até lá na caldeira para ser alimentado. E aí a gente sabe, a caldeira é o coração da fábrica. Então, aonde ficam essas estruturas? Quais são as sinalizações dessas estruturas? Quais são
as proteções físicas dessa estrutura, até para evitar que um caminhão colida com uma estrutura dessa, né? Aonde de repente, assim, para vocês terem uma ideia, aonde são os fluxos, né? A logística aí, por onde esses caminhões vão entrar pela fábrica, vai sair e tudo mais, né? Então, assim, só para vocês entenderem, qualquer serviço que vai ser feito em uma área comum, o que é uma área comum? Ruas. Eu estou olhando para o universo de uma fábrica, né? Que talvez, não sei se vocês já entraram numa fábrica, mas elas são grandiosas, são enormes, dependendo da fábrica, né? Mas se alguém faz algum serviço numa rua, ou num setor, ou por conta de algo que está sendo feito em cima, o pessoal tem que isolar e tudo mais, tal, nós temos que pensar muito bem por onde nós vamos desviar esses caminhões. Quantas e quantas vezes, na hora que a gente foi ver aí pelo qual o pessoal tinha desviado os caminhões, eram locais que onde não podia passar caminhão, se criava um outro risco, se tinha estrutura próxima, se tinha altura lá de uma plataforma, alguma coisa assim, tal, que a altura dos caminhões não eram condizentes, né? Qualquer caminhão mais alto que passasse ali ia colidir com a estrutura. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, tudo isso, né? E tudo, lógico, né? Quando a gente fala de perigos e riscos, uma das premissas que nós temos que analisar é identificar perigos e riscos de atividades que já estejam em operação, tá? E identificar identificar perigos e riscos para aquelas atividades que ainda vão entrar em operação, até de forma antecipada. Tudo bem, né? Que eu concordo com vocês, Everton, mas você não falou que para fazer o perigos e riscos, para identificar perigo e para avaliar risco, nós não temos que ver o cara trabalhando? Sim, só que de forma a ser deduzido algumas operações, a gente consegue se antever, a gente consegue, né, pensar em algumas medidas preventivas antes que a operação aconteça, até contando com com o depoimento de pessoas. Então, nós vamos ver aqui, vou mostrar o protocolo para vocês que nós tínhamos do elemento 4, né, que era observação de tarefa, que o que acontece, por exemplo, de repente, só numa entrevista, só numa conversa, escuta, né, você limpa esse telhado aqui uma vez por ano, né? Ah, sim, uma vez por ano, vai acumulando muito bagaço, muita terra, né? Aqui já vai obstruindo as canaletas como chama aquelas canaletas de chuva? Calha, né? É calha, né? Vai entupindo calha, então pelo menos uma vez por ano a gente faz essa limpeza. Aí vocês pegam lá, pô, é um telhado que tá 20 metros de altura, né? É um acesso que ele adapta pelo lado de fora e tudo mais. Ou, às vezes, quando a gente tem que alugar um guindaste com uma gaiolinha, porque ele não tem acesso, né? Então, assim, a gente tem condições, sim, né? Pega os caras que já trabalharam, né? Pega os caras que já fizeram esse serviço, a gente tem condições, sim, de fazer pelo menos uma análise prévia. Até para se antever naquilo que a gente tem que exigir como uma precaução a mais. Opa, mas peraí, você vai contratar um guindaste? Então, essa limpeza você fazia com um guindaste, com gaiolinha? Sim. Já acende uma luzinha. Por que eu vou ter que acender uma luzinha? Eu tenho um anexo 12 da NR12, onde fala de içamento de pessoas, né? Nossa, e lá tem uma exigência do caramba, lá tem um monte de exigência. Se tiver que ser utilizado uma gaiolinha para que uma pessoa possa ser içada por um guindaste, tem toda uma exigência, uma lista enorme de coisas que tem que ser atendida. Então, lembra que nós falamos de planejamento? Então, se a gente sabe que lá para o mês, vamos pegar assim, agosto, setembro, né, quando não está chovendo, quando venta muito, geralmente quando vocês fazem esse serviço? Lá para o meio de agosto, setembro, nós estamos em junho, julho, já é o momento de antecipar, né? Já encosta no chefe, escuta, quando você contrata um guindaste lá para fazer limpeza, que empresa que você chama? Aí já vai, Recom, quando você manda gaiolinha, na R12 lá fala que você tem que ter isso da gaiolinha, você tem? Tenho sim, tô te mandando, entendeu? Então, olha como que a gente pode se antecipar a essas atividades, né? Enfim, né, a aula de hoje vai ser mais algo assim introdutório, né? Então, eu gostaria com que vocês já fossem analisando como seria essa questão de vocês atuarem sozinhos, até então, vocês seriam o detentor dos conhecimentos dessa questão de identificar perigo e avaliar risco, até para que depois vocês multipliquem isso, né? Vamos ter equipes treinadas. Quem vai treinar? Vai ser nós. Só que para que eu possa treinar alguém, eu tenho que conhecer muito bem daquilo, né, que eu vou instruir os caras. Então, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui alguns arquivos, alguns documentos. Vocês me dão um minutinho para pegar mais um café ali ou não? Não? Só hoje. Você não vai? Fica à vontade. Só hoje, pode ser? Até dois. Você tá aí? Só porque tá acabando o curso. E aí, Everton? Porque falta só um mês só. Graças a Deus. Graças a Deus, é quando acabar a corona. Daí dá pra arrumar um emprego. Agora não tem diferença nenhuma. Só vai ficar com PDF só.
Dá pra arrumar sim, gente. Tranquilo. Guarda lá, que não deu 1 minuto, não. É verdade, É Everton. rápido. É rapidinho, rapidinho. Tem um café aí que eu gostaria muito de tomar, mas não vai dar tempo de a gente tomar esse café, né? Só enrolaram a gente, enrolou e... Desde do meio do curso pra frente, café. Cansado sem enganado. Gente, eu queria saber quem é essa pessoa, viu? Minha E caneca fala- também, até hoje. E ainda falava assim, traz o pó, traz o pó. Levaram o pó? Pó. Levaram? Vocês levaram o pó? Ai, Não. Eu sei que aqui Ó. perto de casa sempre... Então, essa pessoa aí do café pegou meu kit de churrasco desde o último churrasco, né? Ele não devolveu ainda, mano. Mentira. Mentira o que, Ó. o que você disse pra mim, já que leva, guarda e depois eu vou buscar. Você veio buscar? Cansado de ser enganado. brincadeira. Calma, vamos por parte. Então, vamos lá. Então, tem bastante arquivo, tem bastante coisas para serem mostradas, tudo mais, tal, né? Uma coisa que, inclusive, a gente fez de forma um pouco diferente. Deixa eu pegar aqui. Isso. Eu estou mostrando para vocês, né? Essa ISO que eu mandei para vocês, tá? É uma ISO nova, vamos dizer assim, relativamente nova, né? Se a gente comparar com outras NBRs que existem, né, por aí e tal, de 1900 de bolinha, de 80, 90 para cá, né? Ela é uma NBR relativamente nova, tá? Embora ela seja específica para concepções de projeto e reduções de riscos para máquinas e equipamentos, eu já li vários artigos e já vi muitas pessoas que usam o contexto desta NBR, né, até para facilitar, né, até para ser um norteador nessa questão de identificação de perigo e avaliação de risco. Eu estava dando uma lida, já li várias vezes, né, então eu vou pincelando algumas coisas específicas daquilo que conforme eu vou precisando, né, mas assim, a norma, por exemplo, essa NBR aqui, a 12100, né, na página 36, eu mandei isso para vocês, quando ela fala de avaliação de risco, e aí eu quero ler o que a norma fala, né, para mim tentar mostrar para vocês qual que era o pulo do gato, né, que a gente tinha, né, em relação a ser um pouco diferente daquilo que as normas traziam, né. Não sei se vocês lembram, né, quando nós falamos de, aqui ó, quando nós falamos dessa ISO aqui, ó, a 31.000 lá atrás, né, uma coisa que essa ISO ela deixa muito aberta, muito claro, é que a empresa, a organização, internamente, de acordo com as suas estruturas, é ela que vai definir como, né, identificar esses perigos e quais seriam as estratégias de se classificar esse risco. Ela não engessa, né? Mas algo que nos chama a atenção é assim, ó, olha que legal. Nesse item 6, ele fala lá assim, ó, o objetivo de redução de risco pode ser alcançado para eliminar perigo. Tá? Ou seja, o que vai acontecer? Só para que vocês, né, novamente, não se esqueçam dessa formuleta aqui, dessa fórmula aqui, ó. Vocês conseguem ver? R é igual a P sobre C. Eu já comentei sobre isso na sala, tá? Mas isso vem à tona agora, porque a partir de agora a gente não pode esquecer disso, né? O que as normas querem dizer? As normas querem dizer o seguinte, que o meu risco, lógico, né, ele pode ser maior ou ele pode ser menor, sempre de acordo com os controles que eu adoto. E o que a NBR, a 12100, ela chama a atenção nossa nesse momento agora para a gente entender, ó, reduzir risco, eu posso conseguir, posso, né? Se inclusive eu eliminar perigo, que seja individualmente ou simultaneamente, né? Reduzindo qualquer um desses dois elementos, né? Então, o que eu tenho que entender quando eu falo assim, o meu risco é maior, meu risco é menor? Nesse momento agora, a gente começa a entrar numa outra questão, que é aí que a gente tem que se atentar um pouquinho mais, quanto à questão de se classificar o risco. E o risco, ele é classificado, pessoal, basicamente, tá? O risco, ele é classificado sob essas duas vertentes, ó, gravidade e probabilidade, né? Eu vou mostrar para vocês a estrutura que nós tínhamos, que é um pouco diferente disso. Eu entendo que a estrutura que nós tínhamos e a forma como a gente gerenciava essas equipes de observações de tarefa, né, a gente ia até um pouco além do que essas normas traziam para nós como contextos. Porque, ó, só para vocês entenderem, o que a norma fala? A norma fala o seguinte, né, que é aquilo que até então a gente sabe desde o início lá atrás, quando surgiu pelas grandes empresas, né, quando surgiu essa questão de identificar perigo, avaliar risco e tudo mais. Basicamente, sim, né? São essas duas vertentes. Gravidade dos danos causados por um perigo em questão
né? É a gravidade, eu tenho que, inclusive, quantificar essa gravidade, né? Inclusive, é aquilo que a gente falou, né? Não só a questão do risco no qual eu tenho que ter graduações, mas em relação às gravidades e em relação às probabilidades, para que no cruzamento dessas duas vertentes, na hora de cruzar gravidade e probabilidade, eu tenha um risco determinado, né? O grande pulo do gato que a gente tem, que nesse momento agora eu gostaria que vocês já entendessem, é que, por exemplo, ó, em algumas literaturas, e até nesta NBR, né, até nesta NBR, o contexto que ela traz para nós de probabilidade é o quê? É a probabilidade de ocorrência do dano, né? Então, pensa um pouquinho assim, ó. Probabilidade de ocorrência do dano. Vamos sair do aspecto legal. Lembra? Definição de acidente. Ó, presta atenção. Definição de acidente. Nós temos duas definições. Aí, há 10, 15 minutos atrás, eu falei a definição legal, o que está naquela lei previdenciária 8.203, artigo 19. Né? Essa é a definição legal. Além da definição legal, qual é a outra definição que nós temos? Quem me ajuda? Definição prevencionista, né? Nós temos a definição legal, que nós falamos da lei, e tem a definição prevencionista. Alguém consegue arriscar alguma coisa da definição prevencionista? O que é um dano, o que é um acidente, o que é um evento inesperado? Acabei falando, né? Acabei falando. Então, acidente, no contexto prevencionista, é aquilo que nós já falamos, de repente vocês esqueceram, né? Mas acidente é todo evento inesperado, né? É todo acontecimento infortúnio, né, que interrompe um processo, né, interrompe uma atividade, causa algum perda, algum prejuízo, alguma coisa. Então, a definição prevencionista ela é muito ampla, né? E aqui entra essa definição, probabilidade de ocorrência. Eu acho, na minha concepção, muito vago essa definição de probabilidade. Ora, por que eu acho vago? Eu teria que trabalhar com algo subjetivo. O que é algo subjetivo? É eu entender de quando e quanto tempo um acidente pode acontecer. Isso é previsível? Não, isso não é previsível. Embora eu tenha as minhas taxas de frequência que possam me sinalizar, de acordo com períodos do ano, eu posso ter algo mais preciso ainda, né? Ó, então, safra e entre safra. Taxa de frequência na safra é maior do que na entre safra. Por quê? Eu tenho que analisar os porquês e chegar nos pormenores. Beleza, mas eu trabalharia nesse contexto da norma, eu acho que aí ela peca, nesse momento eu acho que ela peca, porque a gente não trabalhava dessa forma, a gente não trabalhava com probabilidade de evento, não. A gente trabalhava com probabilidade de exposição ao evento. Esse é o grande pulo do gato, né? Eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei, mas eu quero que vocês entendam, eu vou pegar essa planilha para explorar um pouquinho e eu vou pegar essa planilha depois no arquivo lá. Então, vamos lá assim, ó. Essa é a planilha de campo. Essa é a planilha de campo. Pessoal, de novo, tá? Deixa eu só fazer um parênteses. Eu estou costurando nossas ideias e estou tentando adotar um raciocínio lógico para que eu possa introduzir em vocês, né, não pense em besteira, mas para que eu possa introduzir em vocês esses assuntos de uma forma que vocês possam entender, né? Eu falei para vocês, a gente faz certificação de perigo e avaliação de risco, né? Então, fora essas planilhas, eu falei lá atrás para vocês, que eram feitas pelas nossas equipes de observação de tarefa. Mas observação de tarefa observação de tarefa, porque quem fazia esse levantamento de perigo e risco não era nós da segurança. Lógico, a gente participava, a gente era os coordenadores de tudo isso, e por isso a gente estava junto com os times, né? Mas, por exemplo, a hora que a gente olha aqui, ó, a estrutura do elemento 4, né, observações de tarefa, nós tínhamos equipes. Nós tínhamos equipes que eram treinadas, e só para que vocês vejam, cadê nossas equipes? Olha aqui, ó, só para vocês verem. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6... cadê? Nós tínhamos 13 equipes. 13. E qual que é o contexto das nossas equipes? São pessoas de áreas distintas. São pessoas de áreas distintas. Então, o que eu quero que vocês entendam? Cadê? Vou voltar aqui. Isso. Uma equipe de observação de tarefa
para que a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma precisão maior dos diversos cenários que devem ser observados, eu falei para vocês, não é só cenários de riscos de acidente, mas situações que podem levar a uma parada de processo, situações que possam levar à contaminação de um produto, situações que possam levar à quebra de uma máquina, enfim. Mas vocês concordam comigo, né, que num contexto amplo de controle de perda, eu só vou ter uma precisão maior nesses dados se eu pego essas equipes e torno elas multidisciplinar. O que é isso, multidisciplinar? Vou pegar um contexto geral. O Osmar era encarregado da fábrica, era chefe de produção. E aí ele tinha os conhecimentos dele, além do processo, das áreas. A Monique já era responsável do laboratório. Então, se tinha um olhar, né, em relação a situações que pudessem contaminar um produto, as situações onde, por exemplo, uma tubulação onde tivesse lá um canto vivo, que poderia ter parada de um sulco, e ali deterioração desse produto, né, ser atrativo a pragas, né? O Marcos, que era do processo, e o Luciano, que era da ETA. Né? Então, por mais que a gente talvez tentasse, né, dividir as equipes, deixá-las bem multidisciplinar, talvez a gente não ia conseguir com que todas as áreas. É lógico, né? O ideal dos mundos, só para que vocês entendam, se vocês quiserem pensar assim, esse é o ideal. Vocês podem e devem pensar assim. Se eu vou ter uma equipe de observação de tarefa, que seja 2, 3, 5 pessoas, 7, não tem problema. Mas eu quero que vocês pensem a importância de nós termos pessoas de diversas áreas. Porque, pessoal, é aquele negócio, ó, manutenção. Quem é de manutenção, ele vai ter o olhar para quê? Para aquelas instalações, para aquelas condições, para aqueles locais aonde um dia ele possa estar ali dando manutenção. Que seja acesso, que seja parada de uma máquina, que seja, não, mas como que eu vou tirar um parafuso aqui nessa posição e tudo mais? Então, eu tenho que ter alguém de manutenção, alguém de qualidade, alguém de produção, alguém de meio ambiente, alguém de saúde. Isso é pensar num contexto amplo de ter uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, isso é ter uma equipe multidisciplinar. Né? E aí, o que acontece? A hora que eu olho... Cadê? Isso. A hora que eu olho para um contexto do elemento 4, nós tínhamos as áreas divididas, nos quais nós tínhamos um cronograma muito próximo, muito parecido com aquilo que nós vimos de inspeção planejada, há 2 aulas atrás. É muito próximo. Tá? Nós tínhamos aqui, ó. Então, só para vocês entenderem, de uma forma bem simples, tá? Vou pegar, a portaria até aqui não tem muito, né? Então, ó, portaria 1, portaria 2. Eu vou pegar para vocês a área de recepção de fruta. É onde chegam os caminhões, descarrega lá as laranjas, a partir daí, né, faz o armazenamento e processa, beleza. Então, a hora que eu peguei um setor, pessoal, presta atenção, eu peguei um setor, eu peguei só um setor. E aí eu dividi esse setor em quantas atividades? 22 atividades. Olha o quanto de atividade, né, nós abordamos aí somente em um setor. É lógico, né? Olha, recepção de fruta, olha a pré-extração e a extração. Mas quantas atividades? Mas 22, vamos ver aqui mais. Tem alguns setores que são menos atividades. Ixi, fábrica de ração, vamos ver. Meu pai. Olha aqui, ó, 40, pessoal, 48 atividades. Não, eu errado, desculpa, deixa eu ver. Ah, não, aqui, ó. 25 atividades. Mas, por exemplo, ó, tem atividades que são mais tranquilas, né? Aqui, ó, operação da sala de controle. Beleza, é tranquilo, né? Mas a operação da caixa de bagaço já não era tão tranquila assim. E a hora que a gente observa essa planilha, cadê? Deixa eu pegar a planilha. Depois eu vou abrir a planilha para vocês verem melhor. Até acho que se eu não mandei, eu mando para vocês. Aqui. A hora que eu analiso essa planilha, uma das coisas que eu preciso entender, lógico, né? Além de colocar aqui, ó, qual era a atividade, qual é a área é o setor, e qual é a atividade. Essa atividade que eu coloco aqui, é essa atividade que eu estou fazendo observação. Então, se eu fizer uma observação aqui, ó, da caixa de bagaço, um exemplo. Cadê caixa de bagaço? Sumiu. Ai, cadê? Calma, muita calma nessa hora. Aqui, caixa de bagaço. Né? O que eu tinha que colocar?
atividade, operação da caixa de bagaço, beleza, né? A data, tudo mais, tal. O que eu teria que colocar nesses cabeçalhos aqui do meu formulário? Primeiro, se ela tinha procedimento ou se ela tinha instrução de trabalho. PRC, pessoal, é procedimento, IST é instrução de trabalho, tá? Então, deixa eu só diferenciar. Deixa eu tomar meu café aqui, ele tá esfriando. Já virou uma coca. Ó, eu quero que vocês saibam diferenciar. Procedimento é diferente de instrução, tá? Pode ser, né? Por exemplo, lá na Soft. Eu não sei, eu nunca vi documento nenhum lá, mas se o Soneca tiver como informar para a gente já vai tirar uma dúvida entre nós aqui, né? Mas, por exemplo, assim, ó, sempre quando eu me deparei com documento na usina, aqui na Dreyfus, em alguns clientes, sempre quando eu vejo aquilo que eu sempre aprendi, né? Procedimento, ele é o que determina, né, o que deve ser padronizado. O que, né? Agora, sim, o como deve ser feita a atividade é uma instrução. Por quê, pessoal? A instrução de trabalho, ela é o passo a passo de uma atividade. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro. Tanto é que tem muitas instruções de trabalho que elas são dadas por formulários, né? Quer ver, pessoal? Só para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu pegar uma situação aqui. Vocês conseguem ver tudo que eu estou fazendo aqui, não consegue? Sim. Sim, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O que nós fizemos para a farmácia? Para a farmácia, nós fizemos uma instrução de procedimento e higienização de piso e superfície. Muito simples, muito simples. Tiramos uma foto da pia, uma foto do caixa, uma foto, né, aí das prateleiras. Na verdade, essa foto aqui maior, ela aborda aqui os itens 3 e 4. O que é o item 3? Aqui, ó, limpeza do piso. Então, todos esses detalhes de como fazer a limpeza, de como fazer, né, as higienizações e tal, essa farmácia é a farmácia de Virador, né? O como ele é dado através de uma instrução. Não é dado através de um procedimento. Se você pegar aqui, ó, esse aqui, ó, é o procedimento que nós tínhamos. Olha lá, determinação integrada de avaliação de perigos e risco, aspecto e impacto. Então, é esse procedimento que eu quero mostrar para vocês também. Esse aqui já é um procedimento, dentre outros, né, dentre vários outros que eu já mostrei para vocês. Procedimento de trabalho em altura, confinado, içamento de peça, procedimento para trabalho a quente, procedimentos diversos aí, vamos dizer assim, né? Então, aqui no meu formulário, eu iria colocar se existia procedimento, se existia instrução de trabalho, e se aquela atividade era de rotina ou não. Porque é o seguinte, né? Vamos pegar aqui, quer ver? Cadê? Aqui. Nós poderíamos pegar, operar a sala de controle, operar a caixa de bagaço, operação lá do carregamento de pallet, tudo isso aqui era rotina, né? Mas, por exemplo, assim, ó, olha que interessante. Tá vendo aqui? Desembuchar, vou marcar de amarelo, cara. Desembuchar válvulas rotativas. Se vocês, pessoal, eu tenho um apreço por isso que eu chego a dar risada, né? Vocês viram lá o que eu mandei para vocês no grupo esses dias? Uma descrição de uma atividade, de uma vaga, que estavam contratando de um técnico, não sei que empresa, nem lembro a empresa, o local, mas vocês chegaram a ver que eu mandei esses dias para vocês? Sim. Uhum. Eu até destaquei, né? Pessoal, esse técnico está ferrado. Logo na descrição da atividade, no perfil que eles exigem, olha o que eles colocaram. Lógico, eles colocaram até de forma inconsciente. Só que essa inconsciência é uma consciência no escuro. Por que eu estou dizendo isso? O pessoal de RH, como eles vivem aquela atmosfera, né, eles afloraram aquilo que é o dia a dia deles. Colocou lá, compete ao técnico de segurança o quê? Investigar acidente, né, acompanhar as ações corretivas. Espera aí, então. Nossa, então cadê a prevenção? A prevenção vem em segundo, terceiro plano. É muito interessante. Por que eu estou dando risada? Você vai conversar
com o encarregado ou com o operador. Você pergunta, escuta, desembuchar válvula rotativa é rotina? Ah, não, sim, isso aí é rotina, isso aí todo turno, todo dia, isso aí a gente faz. Gente, mas peraí, se é desembuchar, é porque algo embuchou. Ah, vá, é sério? É sério, se é desembuchar, é porque algo embuchou. A questão é por que essas válvulas estão embuchando? Né? Que plano de ação, que tratativa, o que a manutenção e engenharia tem, né, para ir tratando a respeito desses embuchamentos de válvula. Então, só numa conversa, né, você já pode ir sentindo qual é a cultura do local, qual é a cultura da região, qual é a cultura dele. Ah, isso aqui acontece direto, mas tudo bem, mas acontece direto. Né? E aí não se tem nenhuma tratativa para isso, né? Então, no cabeçalho, a gente tinha tudo isso. E quando eu falei para vocês, né, que, por exemplo, se uma atividade tinha procedimento, a equipe de observação de tarefa, ela iria fazer o quê? Já sabendo do procedimento, por isso que a observação de tarefa demora um pouquinho, pessoal. Ela demora até bem mais do que uma inspeção diária, né? Você passou pela área, você deu aquela parada, está vendo a estrutura, eletrocalha, você está vendo um painel, você está vendo uma correia, né? Então você está vendo um guarda-corpo, você está vendo, sabe? Só que assim, a observação de tarefa demanda um tempo maior, porque você precisa acompanhar o cara trabalhando. Então, por exemplo, assim, você vai ver lá, ó, você vai acompanhar o cara desembuchar a válvula rotativa. Primeiro, que por ser uma atividade atípica, por mais que os caras falem assim, ah, isso acontece todo dia, mas peraí, não é uma atividade rotineira, não é uma atividade inerente ao processo. Eles só vão desembuchar quando embuchar. E isso pode se dar a qualquer momento. Então, quando eu vou fazer uma observação de uma tarefa para atividades atípicas, que principalmente se dê em condições inerentes, né, a um evento inesperado, eu tenho essas dificuldades. Muitas vezes, o que acontece? Você precisa programar com o chefe da área, com o encarregado, falar, escuta, eu preciso fazer uma observação de tarefa, né, do pessoal que desembucha a válvula rotativa, beleza? Então, ó, vamos combinar assim, se no turno da tarde acontecer alguma válvula rotativa que embuchar, né, você nos avisa, nos dê uns 15, 20 minutinhos para juntar a equipe aí rapidinho e a gente vai lá, tudo bem? Beleza. Aí você já combina com o encarregado. É diferente, né? Você chega para ver os caras operando na sala de controle, operar a caixa de bagaço, ou, sei lá, vou pegar qualquer outra atividade aqui, ó. Né? Vamos pegar aqui, ó, recepção de fruta, né? A operação das rampas, operar rampa, operar sala, né? Tudo que diz respeito à operação já é inerente ao processo. Você vai chegar qualquer dia, qualquer turno, qualquer horário, os caras vão estar lá trabalhando. Aí você faz as observações de tarefa. Lógico, né? A observação de tarefa não é só ver o cara trabalhando. Você vai trocar uma ideia com ele, você vai conversar com ele, né? Escuta, para operar a rampa aqui, você tem procedimento? Ah, eu tenho procedimento, sim. Ah, você sabe que os procedimentos eles ficam dispostos na área? O procedimento está na onde? Ah, então, né? Opa, peraí, o cara não sabe onde está o procedimento da área? Olha o envolvimento dos outros elementos, como eu disse para vocês. Cadê? Aqui, ó. Numa observação de tarefa, os elementos que mais se associavam nas questões principais, né, de tratativa de não conformidade era o elemento 8, que diz respeito a normas e procedimentos. Por que eu estou dizendo? Se o cara fala, ah, eu não sei se tem procedimento nessa operação aqui, não. Mas peraí. Tanto a questão do elemento 8 e também a questão do elemento 10, já surgia uma necessidade de retreinamento. Retreinamento, nós falamos disso. As necessidades de treinamento, não sei se vocês lembram disso, mas nós falamos na OC10. As necessidades de treinamento, elas podem se dar de forma prévia, quando nós sentamos, né, tratamos lá com cada chefe de área, identificamos todos os treinamentos que todo mundo precisa ter, tudo bonitinho e tal, né? Isso é de forma prévia. Mas, de forma, vamos dizer assim, posterior a uma análise, você vê que o cara, de repente, olha que interessante, não precisa ir muito longe. De repente, numa observação de tarefa, você está vendo, por exemplo, que o cara está utilizando um respirador errado, de forma inadequada. Né? Você está vendo que, de repente, numa observação de tarefa, o cara não higienizou o seu respirador, ele está com filtros todos danificados, ou, de repente, numa observação de tarefa, você viu que o cara não está utilizando o capacete de forma adequada, com a jugular devidamente afixada. De repente, numa observação de tarefa, você viu que o protetor dele, o protetor da risada que eu cansei de ver isso aí já, o protetor do cara está até se degradando. Né? Então, o que acontece, pessoal? Olha só,
Quando eu olho para uma estrutura dessa e vejo uma condição dessa, o que acontece? Eu vou ter que envolver nas ações de não conformidade, desenvolvimento de melhoria contínua, lembra do ciclo do PDCA? Eu vou ter que envolver o pessoal do elemento 11, EPI. Mas escuta, mas cadê a atuação do elemento 11? No sentido de instruir o cara de quanto tempo tocar o protetor. Ninguém está vendo isso, ele não sabe. Né? Então, sabe tudo sim. E aí, quando eu falo de EPI, de novo, envolve o elemento 11 e envolve o elemento 10, porque a pessoa vai ter que ser retreinada. Quando eu disse para vocês lá atrás, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar de novo aqui. Quando eu disse para vocês lá atrás aqui, ó, que um procedimento, ele pode, talvez pode ser que ele precise ser revisado, o que acontece? Eu vou envolver o elemento 8, pessoas que sejam inerentes aos documentos, igual o Soneca falou aí. Né? A Renata que toma conta dos documentos. Beleza? Então eu vou envolver a Renata, que é do setor de qualidade. Né? Isso, se eu tiver que fazer o quê? Revisar no meu procedimento. Ô, Everton, mas espera aí. Como que você vai chegar a essa conclusão? É simples, pessoal. Eu já falei isso para vocês, mas eu quero que vocês entendam assim. Você está vendo alguém trabalhar. Você está vendo um operador trabalhar. Tá bom? E você já se antecipou, você sabe que a atividade tem procedimento, você está com o procedimento ali, você inclusive está verificando se ele está seguindo o procedimento ou não. Beleza? Ok, tal. Como você está com alguém da área, como você, lógico, de repente você não é o detentor de todo o conhecimento daquela operação. Eu estou analisando aqui o operador de evaporador. Beleza, tudo bem, tranquilo. Mas você não conhece de evaporador. Você precisa ter alguém que é da área te acompanhando também, né? Você está vendo o cara trabalhar, você está fazendo a observação de tarefa, de repente, pode ser que o cara esteja atendendo a operação de forma adequada, pode ser que ele esteja trabalhando de acordo com todos os princípios corretos e adequados lá da operação do evaporador, mas pode ser que ele seja falho. Tempo de cozimento, pode ser que a forma da cristalização, pode ser que o tempo de funcionamento, pode ser que tudo isso ele esteja fazendo correto, mas o procedimento não contempla. O que acontece? Será que é uma atitude não conforme do operador ou uma inadequação do procedimento? É o procedimento que precisa ser revisado. Aí envolve os responsáveis pelos procedimentos, para que eles possam ser revisados. Ou o inverso também pode acontecer. Né? O que pode acontecer no inverso? O procedimento ele pode ser muito claro e transparente, tá? Só que na hora de observar a tarefa, na hora de ver o cara trabalhando, você vê que ele não está seguindo o procedimento. Aí o que acontece? É o procedimento que tem que ser revisado? Não. É a pessoa que tem que ser retreinada. A grande questão que o nosso olhar ele tem que ser amplo é assim, se eu estou no turno da manhã, se eu estou observando esse cara trabalhando, se ele não está seguindo o procedimento, o que eu tenho que pensar? Vai, quem me ajuda? Ó, Treinamento não está sendo eficaz. Isso, mas pensa comigo. É lógico, o treinamento não foi eficaz. Eu vou desencadear o quê? Uma revisão do procedimento que eu vou envolver o pessoal de treinamento. Ótimo, perfeito. Mas pensa comigo, ó, eu estou no turno da manhã, eu estou vendo o operador no turno da manhã. E estou vendo que ele não está seguindo o procedimento. Ele não está seguindo. Quando eu vejo isso, quando eu me deparo com isso, quando eu peço para que vocês tenham uma visão ampla, né, olhar por trás dos bastidores, olhar o todo, né, sobe de helicóptero um pouquinho mais para cima lá e olha o todo. Se o cara da manhã não está seguindo o procedimento, o que eu tenho que desconfiar? E depois eu tenho que verificar também. O outro turno da noite também. O cara só segue. Ele segue o que está acontecendo. Só vai fazendo errado. Justamente, é isso aí, perfeito, justamente, porque é o seguinte, pessoal, o que acontece? Procedimentos existem para que possa ser padronizada as operações, né? Com certeza lá o Gu deve ter toda uma sequência de protocolo a ser adotada lá, não tem, Gu? Temos, isso mesmo, para que se siga, né? Se siga a coisa certa. Não, imagina que, por exemplo, o Gu tem um atendimento, aí o Padovan tem outro, os colegas dele, cada um faz de um jeito. Não Parece pode, trabalhões, né? Virou uma bagunça. E justamente, né? Então eu tenho que desconfiar disso, eu tenho que analisar o todo. Se eu ver que um cara não está seguindo o procedimento, no desenvolvimento dos planos de ações, eu tenho que também analisar os outros dois turnos. Pode ser que tenha sido algo pontual,
né? Mas o que, de repente, assim, eu tenho que analisar. Esse cara, ele é novato? Esse cara já é antigo de casa? Não, esse cara já é antigo de casa. O que os outros que sejam novatos tendem a fazer? Seguir o cara que é antigo. Se o cara que é antigo de casa tende a fazer algo que não esteja seguindo o procedimento, ferrou. Imagina os mais novos. Não é disso? Não é isso? Só que vamos analisar o inverso. De repente, você é um cara safrista, né? Além de tudo, eu vou verificar o seguinte, né? Que o meu treinamento de integração ele foi falho. Né? Então, mas quem deu o treinamento? A questão não é procurar a bruxa para ser culpado, não. A questão é analisar o sistema. Aonde falhou o nosso sistema? Né? Então, essa questão aqui para nós, de identificar risco, né? Desculpa, identificar perigo e avaliar risco, é crucial para as tomadas de decisões, inclusive verificar aquilo que posteriormente precisa ser adotado como melhoria. Né? Então, de novo, deixa eu pegar aqui, só para que vocês vejam, ó. Olha como é interessante, olha como como que eu vou dizer? Demanda tempo, né? Se a gente pegar todas as operações aqui, ó, em um ano a gente não consegue. Se a gente, por mais assíduos que a gente seja, no sentido de fazer uma observação por dia, não sei se vai ter 365 atividades aqui, né, tirando um pouco mais de 200 aqui e tal, tudo mais, mas dificilmente, tirando os dias úteis, né, e sempre a gente não consegue fazer todos os dias e tudo mais e tal, né, se a gente pega uma atividade de manutenção elétrica, olha o quanto de atividade que os caras da elétrica faz. Olha aqui, o que eu peço para que vocês tenham de ordem prioritária. Vamos lá, deixa eu finalizar, já é 10h59, deixa eu finalizar a aula dessa forma hoje assim, ó. Ter processos para que eu identifique perigos e avalie risco, isso é evidente que eu tenho que ter. Ponto. E na minha empresa, eu vou ter procedimento, se na minha empresa eu vou ter uma análise prévia que eu vou fazer, e eu estou careca de falar isso para vocês. A questão é, por exemplo, né, pensando em ir descentralizando as nossas áreas, eu já posso ir pensando, assim como a gente vai pensando lá atrás que eu falei, né, nas equipes das inspeções, eu já vou começar a pensar nas equipes das observações. E aí, é claro, né, quando eu pensar em treinar alguém, quando eu pensar em capacitar alguém, antes que eu parta para um treinamento, antes que eu parta para uma instrução, tudo isso que eu estou mostrando aqui, eu já tenho que ter de forma antecipada. As divisões das áreas, o procedimento criado, o formulário elaborado, eu tenho que ter já tudo, vamos dizer assim, de forma prévia, estruturada, para que a hora que eu capacite a minha equipe, falo, pessoal, ó, o procedimento é assim, 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 nós vamos desenvolver os trabalhos assim, 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 fizemos divisões de equipe, então vocês vão se compor os grupos assim, 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 olha que interessante, né? E aí, só passar o mel na boca da criança. A hora que a gente entra para uma situação de identificar aí quais são as classificações, quando a gente entra para falar de classificação de risco, olha que legal, uma condição, né, que nós temos em todas as fábricas. O que você... Cristo, peraí, gente. Deixa eu ver quem tá tocando aqui o telefone. Um minutinho, desculpa, peraí. Alô? Ô, obrigado, hein? Beleza, obrigado. Hoje... pessoal, quem sabe faz ao vivo. O cara tá vendendo vassoura. Falei, não, irmão, Deus o abençoe. Hoje não quero vassoura, não. Vamos lá, então, olha que interessante, né? Lembra que eu disse para vocês, né, que na classificação na identificação de perigo e avaliação de risco, eu tenho que ter os cruzamentos, né, daquilo que diz respeito à probabilidade e daquilo que diz respeito à severidade, né? O grande pulo do gato é que quando a gente falava de severidade, a gente não atendia o que estava na norma, a gente ia além da norma. Porque a norma fala que a questão da probabilidade é a probabilidade da ocorrência do acidente. Não, a gente não trabalhava de forma subjetiva, a gente trabalhava de forma concreta. A gente trabalhava com a probabilidade de exposição ao cenário de risco. De exposição. Né? Então, assim, lógico, se eu pego, igual a gente estava falando, se eu pego uma atividade que é rotineira, eu tenho uma probabilidade, né, maior, porque todo dia o cara se expõe, todo turno. Agora, sim, se eu tenho uma probabilidade, igual eu falei lá, o cara faz uma limpeza no telhado uma vez no ano. A probabilidade é baixa. Não, mas aí eu vou ter uma severidade diferente, porque a 20 metros de altura, se ele cair, é um abraço.
É esses cruzamentos que tem que se atentando. Eu vou só passar o melzinho na boquinha de vocês, para que vocês vejam como que a gente classificava o ruído. Olha que interessante. Pensando que as nossas classificações eram todas mensuráveis, é isso que eu digo para vocês, que seja, vamos pegar de trás para frente, que seja na definição do risco residual, ou que seja na definição dos riscos potenciais, nas próximas aulas a gente tem que ver na sequência o que é isso, tudo precisa ser mensurável. A NR1, que vai tratar do PGR, a partir de março do ano que vem, já traz isso para nós. Os riscos precisam ser mensuráveis. Né? Por exemplo, se eu tenho lá um ruído abaixo de 60, era 1. A severidade mínima, 1. Se eu tenho lá um ruído de 60 a 85, era 3. Se eu tenho um ruído, né, que ficava até aqui, ó, 87, era 5. Ou se eu tenho um ruído que ficasse até de 87 a 140, eu até concordo. E vou deixar uma tarefa para vocês, para quem está assistindo a aula hoje. Amanhã, fala para mim. Eu concordo, depois de alguns anos estudando, depois de da gente aprender um pouquinho mais, da gente ter uma análise crítica um pouquinho mais aguçada, eu concordo que esse quadro poderia ser revisado. Né? Mas eu só quero dar uma pincelada em vocês, para que vocês vejam, né, como que nós vamos ter que classificar, através de mensurações, tanto cada condição de risco, pensando na severidade, quanto pensando nas questões de probabilidade. E uma coisa que a norma não traz, que aí nós vamos estar vendo nas próximas aulas, que para nós era crucial, era justamente esse R aqui, ó. É lógico, é vocês pensarem na severidade, é vocês pensarem na frequência, que nós falamos agora, a própria NBR 12100, né? Acabamos de ler, é o cruzamento da severidade, probabilidade e frequência é a mesma coisa, né? Então a gente trouxe aqui severidade, frequência, e esse R é regulamentação. Nós não tínhamos isso na plataforma nossa, e eu criei uma planilha que eu vou mostrar para vocês amanhã, né? As regulamentações, assim como a gente tem frequência dada em 1, 3, 5, 10, a gente tem a severidade, a frequência também dada em 1, 3, 5, 10, e também temos regulamentações dadas em 1, 3, 5, 10, para que no cruzamento desses três fatores a gente chegue ao risco potencial, né? Para que depois, dividido-se com os controles, aí a gente tem controles que também são mensuráveis em 1, 3, 5, 10, né? Até a planilha nossa já era alta formatada, né? Se algo desse aqui, ó, por exemplo, lá, ó, 1 era vermelho, o 3 laranja, o 5 era moderado, né? Então era amarelo, o 10 era o excelente, né? Que é o top of mind lá, né? O excelente, né? Era o verdinho. Então, eu quero tratar com vocês justamente isso, né? Então, falem para mim amanhã, tá? Se vocês quiserem, vou fazer até diferença, ó. Eu vou dar um print, vou colocar aqui, print. Opa. Isso, vou fazer assim, ó. Vou mandar no grupo lá agora. No grupo. E cadê? Amanhã na aula, eu quero que vocês olhem para isso aqui e falem, Everton, eu entendo que o baixo, né, pode ser alterado por conta disso. Deem a sustentação legal, né? Eu vou ajudar. Tá? Eu entendo, eu vou ajudar vocês. Ó o que eu tô pensando, olha a minha linha de raciocínio, tá? Eu entendo que até 60 não seria tão plausível, mensurando-se uma norma no qual traz para nós uma exigência no mínimo de um ruído, que seria de 65. Eu poderia determinar que baixo seria até 65. Pensando em quais atividades? E pensando em qual norma? O que vocês acham? Quando eu falo de 65, mas tem... Hã? Escritório? Será? Isso, exigência de atividades que tenham intelectualidade, de acordo com a NR17, até 65 decibéis. Moderada, eu entendo que seria de 65 a 80. Everton, mas
por que você está falando de 80? Eu não vou falar. Aí eu vou dar a resposta já. Né? A alta eu entendo que seria, por exemplo, de 80 a 85. Por conta do quê? Não sei, não vou falar. A resposta está no ponto da língua, mas está muito fácil. E extremamente alta seria acima de 85. É lógico, né? A gente coloca acima de 85 sem limitar um fator aqui máximo, porque pode ir 90, 95, 100 e tudo mais. Né? E, inclusive, sabendo-se que a gente tenha só ruído contínuo e intermitente e não de impacto, né? Tudo bem, vai de forma até mais abrangente, eu posso deixar ali o DBA, DBC, tudo bem, tranquilo. Mas dá uma olhadinha nisso. Pensa nas normas, pensa nos impactos, e pensem, claro, né, gente? Ninguém vai sair com um aparelho medindo lá atrás da atividade, mas vocês já vão ter que ter acesso aos PPRAs. As equipes tinham acesso aos nossos PPRA. Então, a partir de amanhã a gente continua falando disso. Tudo bem? Deixa eu fechar aqui. Cadê vocês? Interromper com... Tá aqui para vê-los. Olha que carinha linda do Mazoco. Linda mesmo, porra. Não tá aberta a câmera. Ô, pessoal, beleza? Então, assim, ó, pensa um pouquinho, pensa. Amanhã eu concluo esse raciocínio aqui do ruído, né? Só para a gente, né, ir pensando, porque olha que legal. A hora que a gente falar dessa questão do ruído, dessas classificações aí, igual eu falei, eu acho que a gente pode rever essa tabelinha, beleza? A gente vai fazer um link para verificar aquela coluna da planilha que eu mostrei para vocês, que além de nós cruzarmos severidade e frequência, a gente cruzava também regulamentação. Né? Quando eu estudo um determinado risco, né? Quantas normas existem que tratam desse risco? Né? Então eu tenho que saber disso também. A própria NBR 12100 não traz essa questão de definição de normas que tratam de um risco, mas era um plus, era um algo a mais que nós tínhamos. Né? Então, aquilo que eu falei, né? A gente tinha algumas definições na nossa gestão que, inclusive, até superavam, né, o que as normas traziam aí. Tudo bem? Gente, fala alguma coisa. Beleza. É isso aí. Acabamos o curso, graças a Deus. Tá, então, ó. Eu não aguento. Ô, Mazoco, salve pelo Gong, hein, velho? Se tivesse ficar até setembro, outubro, novembro, eu queria ver. Nas dúvidas você não vai ficar atrás dele, não, Mazu? Lógico que eu vou. Então Você não acha que acabou não? ainda. Já Beleza, Everton? é o WhatsApp ali.